Olá e bem-vindos! Então, hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos mergulhar na letra de uma música que é basicamente um tratado de filosofia disfarçado de canção. O nome é Tudo é Permitido, Deus está Morto, Nietzsche e Karamazov. E olha, a música já faz parte de um projeto muito legal que a gente encontrou. É uma playlist colaborativa no YouTube chamada A Revolução Ateísta, do Jorge Guerra Pires. A ideia é explorar o ateísmo em vários gêneros musicais, sabe? De folk a punk. Um espaço bem aberto, mas essa faixa específica que a gente vai desvendar hoje, ela é especial. Ela coloca no mesmo ringue dois gigantes, Nietzsche e Dostoiévski, para falar sobre o que acontece quando a fé desmorona. A imagem que acompanha o material, uma releitura do grito num vórtice, já dá o tom, né? Hoje a conversa é sobre angústia, sobre a sensação de perder o chão. Exatamente. E é bom a gente já alinhar a expectativa. A música não é um hino de celebração do ateísmo. Longe disso. Ela é sobre a vertigem, sabe? Aquela sensação de olhar para baixo e ver que não tem mais rede de segurança. E o nosso ponto de partida para entender essa vertigem é uma frase que todo mundo já ouviu, mas que, como o material que a gente analisou aponta, é uma das maiores fake news filosóficas da história. Se Deus está morto, tudo é permitido. Hoje a gente vai desmontar essa frase tijolo por tijolo. Certo, vamos começar por aí, porque essa frase ela tem todo lugar. É usada o tempo todo como uma espécie de pegadinha contra o ateísmo, né? Como se fosse a prova de que sem Deus o resultado é o caos moral. E é quase sempre atribuída a Dostoiévski. Pelo que eu vi no nosso material, a história não é bem essa. Não é nem um pouco. É uma distorção, assim, gigantesca. Em Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, a ideia não aparece assim pronta. Ela é um pensamento que assombra um dos personagens, o Ivan Karamazov. E a formulação é mais uma pergunta, uma condição. É tipo, se Deus não existe, então tudo é permitido. E o ponto que muda completamente o jogo é que o Ivan não está comemorando isso. Ele não diz, que ótimo, agora posso fazer o que eu quiser. Ele está apavorado com essa possibilidade. Espera aí, então o personagem que supostamente é o garoto propaganda do Tudo é Permitido, na verdade teme essa ideia? Isso vira tudo de cabeça para baixo. Totalmente. O material que a gente analisou descreve ele como um moralista radical. A grande questão do Ivan com Deus é, na verdade, uma questão moral. Ele não consegue aceitar um Deus que permite o sofrimento de crianças inocentes, sabe? Ele exige uma justiça perfeita, absoluta. E quando ele cogita a inexistência de Deus, a conclusão de que tudo seria permitido não o liberta. Pelo contrário, ela o destrói psicologicamente. Ele enlouquece porque não suporta a ideia de um mundo sem um fundamento último para a justiça, sem uma garantia de que o bem e o mal são reais. Que ironia! A frase é usada para atacar o ateísmo, mas o personagem que a inspira enlouquece justamente por levar a moral a sério demais. Ele não aguenta um universo que é moralmente ambíguo. Perfeito. É exatamente isso. Por isso, a análise aponta que usar a frase como crítica é um erro duplo. Primeiro, é um erro de interpretação, porque o Ivan não defende a ideia, ele a teme. E segundo, é um erro psicológico, porque a conclusão o aniquila, não o liberta. Ele não é um niilista feliz, ele é um idealista que foi esmagado. Ok, isso resolve metade do quebra-cabeça. E a outra parte da frase? Deus está morto. Essa é do Nietzsche, mas também me parece que o sentido popular dela é bem diferente do original, certo? Completamente. Deus está morto é, de fato, a declaração mais famosa de Nietzsche. Mas não é um grito de vitória. É um diagnóstico cultural. Ele não está dizendo eu matei Deus, mas sim nós, como cultura, matamos Deus e ainda não percebemos as consequências. Para Nietzsche, o problema não era que as pessoas sairiam fazendo o que quisessem. O problema era o oposto, o que ele chamava de niilismo passivo. As pessoas continuavam seguindo a moralidade cristã por inércia, como um hábito, mesmo sem acreditar na base que sustentava tudo aquilo. Então a famosa frase é, na verdade, uma espécie de Frankenstein filosófico. Pegaram um pedaço do medo de um personagem de Dostoiévski, juntaram com um diagnóstico cultural de Nietzsche e criaram um espantalho? É a melhor definição. O material que a gente tem chama isso de uma
amálgama mal feita, costurada, assim, pela apologética cristã para criar uma caricatura. E é a partir dessa caricatura que a música começa sua própria investigação. A letra não aceita a frase pronta, ela vai direto nas fontes. E ela começa justamente pelo lado do Nietzsche. O primeiro verso é: "O louco grita na praça vazia, segura a lanterna, cego ao meio-dia." Essa imagem é muito poderosa. Quem é esse louco? Por que ele precisa de uma lanterna em plena luz do dia? Essa figura vem de uma passagem de Nietzsche em H é a Ciência. O louco é aquele que entendeu a magnitude do que aconteceu antes de todo mundo. Ele chega no mercado, onde as pessoas estão vivendo suas vidas normalmente, e anuncia a morte de Deus. E a chave para entender o louco é perceber quem ele não é. Ele não é o crente que ainda vive com a certeza da fé, mas, e isso é o mais importante, ele também não é o que a nossa análise chama de ateu confortável. Ateu confortável. Gostei do termo. O que define essa figura? O ateu confortável é aquele que diz: não acredito em Deus, mas cuja vida continua inteiramente moldada pelos valores e hábitos herdados da cultura cristã. Ele se livrou de Deus, mas manteve todo o resto por conveniência, por inércia. Ele não sente a vertigem, o chão não some sobre os pés dele. O louco, por outro lado, é o único que sente. Ele entende que não foi só uma crença que se foi o alicerce de tudo, da moral, do sentido, da própria ideia de verdade. Por isso ele grita: quem nos deu a esponja para apagar o horizonte inteiro? Ele está em pânico porque percebeu que estamos à deriva, num oceano infinito, e todos ao redor continuam agindo como se o navio ainda estivesse no porto. A lanterna ao meio-dia é simbólica. Ele procura por algo que todos acham óbvio, mas que para ele desapareceu. A análise que a gente tem aprofunda bastante nesse ateu confortável e usa um termo ainda mais específico, o ateu domesticado. Parece que é um tipo de ateísmo que se preocupa mais com a imagem social do que com a coerência filosófica. Exatamente. É um ateísmo que não quer pagar o preço existencial da sua própria conclusão. O material lista alguns comportamentos típicos. Por exemplo, é o tipo de ateu que critica figuras mais combativas como Richard Dawkins por serem frontais demais, por ofenderem os crentes. É uma preocupação de etiqueta social. Ah, sim. Aquele que se ofende em nome do outro. Eu não me importo que você faça piada com religião, mas sabe, pense nos sentimentos dos religiosos. Esse é o sintoma clássico. Ele rejeita a ideia do sagrado, mas exige um respeito sagrado pelos símbolos religiosos alheios. A metáfora usada na nossa fonte é brutal e precisa. É o elefante que sabe que pode quebrar a corrente, mas permanece preso porque é mais fácil. Ele não está mais preso a Deus, mas sim ao que o texto chama de coleira cultural da reverência herdada. Ele quer o status intelectual do ateísmo sem a solidão existencial que ele pode trazer. Quer um ateísmo sem custo, sem conflito. Um ateísmo que não incomode ninguém no jantar de família. Essa metáfora do elefante na corrente é muito forte. A força está toda ali, mas o hábito, a cultura, o medo do desconforto, tudo isso é mais forte. Então parece que existem diferentes maneiras de reagir a essa morte de Deus. O material sugere que é quase como passar por estágios de um luto, é isso? É uma ótima analogia. A análise propõe 3 estágios existenciais. O primeiro é o sentido garantido. É a condição de quem vive sobre uma fé, onde o sentido da vida, o certo e o errado, tudo é dado de fora. É uma condição, segundo o texto, de grande segurança ontológica, de saber qual é o seu lugar no universo. O mundo para a crise, onde as regras do jogo são claras. Exato. O segundo estágio é o vazio e o niilismo reativo. É o que acontece quando essa garantia se perde. A reação imediata é o pânico, a nostalgia. É aqui que nasce o discurso do sem Deus, nada faz sentido, ou se Deus não existe, tudo é permitido. É o luto pelo sentido que foi perdido. E o interessante é que, segundo essa análise, tanto o crente que se desespera com a dúvida, quanto o ateu domesticado estão presos nesse segundo estágio. Ambos olham para o abismo e recuam, com medo. O ateu domesticado simplesmente finge que o abismo não está ali. E é aqui que a maioria das discussões para, né?
Ou você tem fé ou você está no abismo. Mas a análise vai além. Existe um terceiro estágio. Sim, e é o mais difícil. É o que a fonte chama de a travessia. Criar sentido sem garantias. É o momento de aceitar que não há um fundamento externo, não há um manual de instruções cósmico, e mesmo assim, escolher afirmar a vida e criar seus próprios valores. É o estágio de pensadores como Epicuro, Spinoza ou os existencialistas como Camus e Sartre. Exige uma imensa maturidade existencial. E por que essa travessia é tão brutalmente difícil? Soa exaustivo. Assumir a responsabilidade por tudo sem nenhuma rede de segurança. Porque exige que você encare as condições mais duras da existência sem consolo. A análise é bem direta nisso. Significa aceitar a culpa sem a possibilidade de uma absolvição divina. Aceitar o erro sem uma redenção final que apague tudo. E o mais difícil, aceitar a finitude da vida sem a promessa de uma compensação no além. É assumir a responsabilidade total pelo sentido ou pela falta de sentido da sua própria existência. É um fardo pesado. Um fardo pesadíssimo. Isso me conecta direto a outro verso da música. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. Se não existe mais um juiz divino, um legislador cósmico, o que acontece com a moral? É a anarquia? Cada um por si? Essa é a interpretação do medo, a do segundo estágio. A visão de Nietzsche que a música explora é mais sutil. Ele não diz que o bem e o mal deixam de existir. O que desaparece é o alicerce deles, a garantia de que eles são verdades absolutas e universais. O que sobra é o abismo. E, como a análise aponta, duas opções. Ou a humanidade assume a tarefa monumental de criar seus próprios valores, sabendo que são criações humanas, ou ela continua vivendo dos restos da moral antiga, repetindo os gestos, mas sem a crença que lhes dava vida. Rituais vazios. E aqui entra o exemplo mais provocador e, para mim, o mais genial da análise. O do ateu que comemora o Natal. Isso vai cutucar um vespeiro. Com certeza. O argumento é o seguinte. A desculpa padrão é só uma festa da família, um momento de união. A análise chama isso de uma desonestidade intelectual. Qualquer outro dia do ano serviria para reunir a família. O dia 25 de dezembro não é uma data neutra. Ele está carregado de uma teologia específica. Celebra o nascimento do Salvador cristão. Para um ateu, celebrar essa data específica não é um ato neutro. Entendi. Então, a ideia não é proibir a festa, mas sim questionar a falta de reflexão por trás dela. É como continuar indo à igreja todo domingo só porque o prédio é bonito e os vizinhos vão? Exatamente. É manter a forma depois que o conteúdo morreu. É a prova perfeita do diagnóstico de Nietzsche. Deus morreu, mas sua sombra ainda governa. E essa sombra é imensa. Ela governa nossos feriados, nossos calendários, a linguagem que usamos, os rituais que a gente perpetua sem nem saber por quê. Comemorar um Natal nesse contexto seria o sintoma máximo do ateu domesticado, que evita a todo custo criar seus próprios rituais, seus próprios significados e prefere a segurança de um herdado, mesmo que não acredite mais nele. E é para ilustrar essas duas respostas opostas ao abismo que a letra contrapõe as duas figuras centrais, certo? O verso diz: Zaratustra ri do alto da dor, Ivan afoga a culpa no amor. Essa é a bifurcação. De um lado, o Zaratustra, o profeta de Nietzsche. Ele representa a resposta afirmativa. Ele vê o abismo, sente a dor da ausência de sentido, mas escolhe rir e dançar. É a decisão de criar valores, de afirmar a vida na sua totalidade, com toda a sua tragédia e beleza, sem garantias. Do outro lado, Ivan Karamazov. Ele vê o mesmo abismo, mas não suporta. A ausência de uma justiça garantida por Deus é intolerável para ele, e ele desmorona. Ele é destruído pela responsabilidade que a liberdade impõe. A liberdade que a música descreve como algo que corta fundo e é vertiginosa. Não é uma liberdade leve e feliz. É uma liberdade que pesa. Pesa a totalidade da existência. Sem um pai cósmico para dar as regras e perdoar os pecados, cada escolha se torna infinitamente mais pesada. A responsabilidade é inteiramente sua. Para Zaratustra, isso é um desafio empolgante. Para Ivan, é um fardo insuportável. Uau!
Então, recapitulando, a gente percebe que essa música é muito mais um mergulho na crise do que um manual de instruções. Começamos desmentindo uma citação famosa, entendemos a figura do louco como o primeiro a sentir o terremoto, vimos o retrato do ateu domesticado que tenta ignorar os tremores e passamos pelos estágios dessa travessia existencial. Fica claro que a proposta não é dar respostas fáceis. Nenhuma. E a música termina com um verso que é a provocação final, uma espécie de reviravolta. Tudo é permitido, inclusive o divino. Essa frase me deixou pensando. Depois de toda essa desconstrução, o divino volta. O que isso quer dizer? É um retorno à fé? A interpretação que o nosso material sugere é bem diferente. Não é um retorno ao Deus teísta, ao legislador. Esse divino que agora é permitido é a própria capacidade humana de criar sentido, criar arte, criar mitos, criar valores que elevem a vida. O divino deixa de ser algo que a gente recebe de cima, passivamente, e se torna algo que nós podemos criar ativamente. É a permissão para reencantar o mundo, mas sabendo que o encantamento é uma obra nossa. Ou seja, a responsabilidade não é só moral, é também poética. A tarefa de preencher o vazio com beleza e significado. Exatamente. A música não oferece conforto, ela oferece um desafio. O diagnóstico foi dado, Deus está morto. A consequência é a liberdade total. Agora a tarefa de usar essa liberdade para construir um sentido ou se afogar no vazio é inteiramente humana. Não há mais desculpas. É um final poderoso e, ao mesmo tempo, apavorante. Sem dúvida. E para encerrar, a análise que fizemos nos deixa com uma pergunta, que é a mesma que a música parece deixar suspensa no ar para quem escuta. E acho que é a melhor maneira de terminar a nossa conversa. Deixar essa provocação ecoando. A questão é: o que se faz quando não há mais ninguém para decidir por nós?